Ah, é? Então, assim, eu acho que sempre quando o Paulinho começa a falar, acho que quando todo mundo começa a falar do mercado financeiro, a gente precisa sempre falar um aviso de risco. Isso vem da nossa regulação. A Valutrade está regulado pelo FSA do Reino Unido. Então, assim, Forex não é fácil, não é para todos, e realmente existe um risco enorme de perda. E, por exemplo, no trimestre passado para a Valutrade, 74,97% dos clientes perderam. Então, assim, é muito importante vocês saberem o risco. Não existe milagre. Uma coisa que o Paulinho fala sempre. E dentro dessa parte de aviso de risco, dentro da página da Valo, que seria na parte regulatória, tem toda essa documentação. Por exemplo, a gente ser regulado pela FSA, existe o FSA Handbook, ou seja, tudo que a Valutrade precisa fazer para seguir o regulador. Se alguém tem um interesse, a gente deixa nessa página, ok? Legal. E aqui a gente começa que eu queria falar um pouco de mim. Então, assim, da onde veio essa história? Eu com esse sotaque, vocês podem imaginar, eu sou carioca, mas já perdi um pouquinho. Agora, em fevereiro, eu estou fazendo já 10 anos morando fora, mais ou menos a época que eu conheci o Paulinho. Nesses 10 anos, eu morei 7 anos na Espanha e tem 3 anos que eu vim para Londres. Essa vinda da Londres veio para trabalhar com a Valutrade, o que eu chamo para mim o projeto Valutrade. E estou feliz, a cidade é muito legal. Quem alguma vez estiver por aqui, quiser visitar a gente, nosso escritório está sempre aberto, pode passar, pode mandar e-mail. O meu passado antes do Forex é na parte financeira, é no mercado financeiro. Eu trabalhava numa multinacional, mas eu trabalhava mais com aplicação de dinheiro e com banco. E quando eu cheguei na Europa, o Forex caiu no meu colo. Eu não estava buscando, acho que foi ele que me buscou. Eu fico correndo dele e ele volta a correr atrás de mim. E aí já se foram 10 anos e eu acho que eu não saio dele. Então, assim, é uma parte positiva disso tudo, né? Então, esse é um pouco sobre mim. E quando eu falo projeto Valutrades, é com carinho da nossa empresa. O que acontece? Muitas vezes perguntam assim, mas a Valutrades é um broker novo? E eu respondo, não. A gente tem 6 anos hoje e dia 7 de fevereiro a gente vai fazer 7. Muita gente pode falar assim, que eu não conheço vocês, não tem publicidade. Então, a gente é diferente, eu acho que toda a parte de... o grupo de gestão, ou seja, a nossa equipe mais sênior da empresa, todo mundo vem do mercado e todo mundo já viu muita coisa. Então, assim, a gente quer fazer diferente, a gente quer fazer um crescimento orgânico, tijolo por tijolinho. Quando você vê um broker assim com uma expansão enorme, abrindo vários escritórios, nesses 10 anos, acho que o Paulinho viu tanto como eu, tanto o broker fechando, tanto o broker querendo dar pé em cliente, a gente não quer fazer isso, então realmente a gente vai continuar esse crescimento. E quando a gente fala de broker real e pessoas reais, essa questão da nossa empresa está com a porta aberta. Quem quiser visitar Londres, quer passar pela Valutrade, se me avisar, por exemplo, eu vou estar lá, mas se não me avisar também, tem sempre alguém no escritório. Então, assim, não existe isso. A gente é real, a gente existe, não é um computador por trás de nada. Acho que isso a gente consegue passar uma parte mais personalizada para vocês. O segundo ponto que eu deixei aqui, realmente, daqui a 2 semanas a gente faz 7 anos. Eu tô no broker tem 3, então eu vejo que tem gente que está aos 7 anos e todo mundo fala que passou rápido, que é legal também. Dentro dessa história, e foi a história que eu peguei, foi em 2016, a Valutrade tinha um tipo de execução chamada STP, que é um modelo misto entre o MM e o SN, e em 2016 a gente colocou muito, mas muito dinheiro em investimento para a gente conseguir virar de STP para SN, e foi aí que eu vi que assim, nossa, a gente realmente está mudando para um futuro lindo, e esses 3 anos para a gente foram bem especiais. Então eu acho que foi a parte mais certa. Por exemplo, ou a gente patrocinava uma equipe de futebol, ou a gente colocava em tecnologia para virar algo melhor, e a gente escolheu tecnologia. E então, assim, todo mundo pensa Valutrades SN, e é a ideia principal. E agora, nesse ano de 2018, vem outra grande mudança, que a gente vira um bloco global, ou seja, a Valutrades cresceu. Global significa que a gente vai ter mais de uma empresa, que eu vou contar mais na frente um pouquinho. E o que eu queria falar assim, é o carinho da empresa que tem por clientes brasileiros. Eu fui a primeira pessoa do Brasil a trabalhar na Valo, e desde que eu comecei a falar com eles, ou seja, o meu processo de entrada na Valutrade demorou tipo 6 meses, desde que eles me acharam, e eu fiz essa mudança. Então, assim, foi um namorinho por algum tempo.
E eu vim falando muito do Brasil, por mais que, por exemplo, na minha última empresa eu não trabalhava tanto com o Brasil, e eu falei para eles que como a gente é, como o Brasil anda crescendo, e acaba que hoje você vê tudo que, por exemplo, a gente faz por um cliente inglês, a gente faz para um cliente brasileiro também. Então, assim, todos são bem-vindos. Essas imagens que eu deixei aqui, uma é o nosso logo atual. O segundo foi uma festa que a gente fez no nosso escritório para comemorar essa mudança de lá atrás de 2016, de STP para SN, foi algo bem importante para a gente. E essa última foto é o nosso escritório. Bem esse de esquina, no quarto andar está a Valu Trades, então podem chegar, a portinha tá aí. E a ideia quando eu cheguei e falei sobre a parte global, seria que a gente está crescendo. Então, assim, a partir da semana passada, a gente começou a usar uma hashtag nas redes sociais chamada Your Global FX Broker. A ideia do Your, que eu botei cada corzinha de uma forma, Your, é de todos nós. Então, eu estou trabalhando na Valu Trades, mas acho que se a gente estivesse num café, a gente estaria tomando um café juntos. Então, assim, a gente realmente, da ideia do real, ou seja, de pessoas reais. No global, a gente deixa de só ser UK, a gente passa a ser mais outros lugares, que eu já falo em seguida, FX, ou seja, onde o nosso produto mais conhecido, broker, o que a gente é. Então, mais e mais, vocês vão ver essa hashtag por aí. E aí vem a mudança. Vocês falaram assim, qual é o próximo passo da empresa? A gente agora em fevereiro, final de fevereiro, está lançando uma página web nova, e vem toda uma parte de mudança de marca. Esse primeiro logo é o logo da Valu Trade Global, o segundo é Valu Trades UK, regulada pela FSA, e tem essa terceira empresa chegando, que é surpresa, ainda não posso falar, que também vai estar regulada em outro lugar. Então a gente realmente, a ideia é passar, dependendo de que estratégia você leva, de que regulador você quer, você pode escolher a empresa que vai estar trabalhando, mas sempre no grupo Valu Trades, ou seja, é a Valu Trades. Até aí alguma dúvida? Paulinho, eu não consigo ver essa parte de pergunta. Não sei se alguém já deixou alguma pergunta por aí. Fica tranquila que a gente vai anotar algumas coisas aqui. E aí, ou o Domênico, eu mesmo vou fazer essa pergunta para você. Tá bom? Então, fechado. Então, vou seguir por aqui. aqui. Desenrola aí. Eu tô atento aqui. Qualquer coisa, se eu achar que deve, de repente uma dúvida surgir, eu te aviso aí pra gente poder desenrolar também, tá bom? Fechadíssima. Pode ir, então, uma coisa que eu venho falando com os meninos é assim, a parte, o que a Valu Trades faz bem. Então, assim, depois dessa mudança em 2016 de STP para SN, a gente criou 2 tipos de conta, com nomes diferentes. Uma conta chamada conta Standard, outra conta com nome SN. Aí muita gente acha que essa conta Standard tem execução STP, e eu falo não. Então, basicamente foi. Conta Standard foi criada para cliente da Ásia, principalmente a China. Eles operam de uma maneira diferente. O que eles fazem? A operativa não há comissão, só há um spread. E esse spread é a partir de um PIB. Por exemplo, o euro-dólar é entre 1,5, 1,6 e 1,7. Isso, para vocês, custaria $15. E a nossa outra conta é a nossa conta principal, ou seja, eu chamo de conta premium, que é a conta que a gente é mais conhecida, ou seja, todo mundo vem para a Valu Trades, por quê? Porque a gente é um broker barato de qualidade, eu sempre ligo a nossa marca à ideia de Uber. Você tem uma app, você pede o táxi, você vai para casa com segurança, e você paga um preço justo. Então, assim, com a Valu Trades é a mesma coisa, você vai pagar um preço justo com qualidade. E vem essa parte da SN. Como é que a SN funciona? Existe uma comissão, essa comissão é o que a Valu Trades se mantém, é o que a gente consegue pagar o escritório, é o que a Valu Trades paga a Penélope, é o que a gente paga a Metacourse, então assim, a comissão é o que a gente vive. Qual seria essa comissão? Seria de 6 centavos por microlote. Exemplo, eu vou abrir uma operação de 0,10. A comissão seria 60 centavos. Então, assim, a comissão sempre vai estar assinada ao tamanho da operativa. E depois, por outro lado, vem a parte do spread. A gente sendo SN, a gente tem tipo 7, se eu não me engano, entre 7 e 8 provedores de liquidez agora, e a gente joga no MT4 a melhor cotação por milissegundo. Então vamos supor, eu fiz um print ontem na minha tela e estava 0 pontos. Então nesse caso seria só o quê? Vocês não pagariam nada de spread, seria só comissão. Se vocês me perguntarem qual é a média do euro-dólar, eu falaria entre 0 e 0,3. Então, assim, quando é de noite, mercado asiático, menos liquidez, vai estar um pouco mais amplo, 0,3. Então, assim, a gente tenta
Tem uma pessoa dentro do broker, dentro da equipe de dealing, que o primeiro trabalho dela todos os dias é verificar o spread da noite passada. Então, assim, se a gente vê que um dos provedores de liquidez está enviando um spread muito alto, a gente tem que falar com eles. Então, assim, tem encontros semanais com provedores de liquidez. Então, acho que isso que faz a nossa empresa ter essa qualidade. E para quem quiser dar uma olhada, vamos ver os spreads da Valutrade, tem essa página que eu deixo aqui, valutrade.com/pt/quotes, e em vez de abrir uma demo, pode entrar lá e ver a cotação em tempo real. Então, sempre vai ser a cotação da conta ECN. E o outro exemplo que eu deixei lá em cima, ó, conta standard, um lote euro-dólar, e seria mais ou menos $15 operar. Na conta ECN, se por exemplo, se eu abrisse agora um euro-dólar, um lote, e se fosse 0,1 pip, vocês pagariam para Valutrade $7. Então, assim, realmente aqui eu gosto de dar esse exemplo, porque é mais que a metade. Então, assim, realmente é onde a gente fala assim, muita gente pensa, eu não consigo ver como é que vocês fazem lucro. E eu falo, a gente só faz lucro quando o cliente opera, porque em broker ECN, se o cliente não está feliz, ele não opera, a gente não recebe comissão. Se não tiver comissão, não tem como deixar o broker aberto. Então, assim, é um papo reto que eu tenho, que eu falo, Valutrade precisa deixar cliente feliz é cliente que opera é o que deixa a comissão, é o que a gente consegue manter a nossa maquininha. Então, assim, não existe lá, não existe como letras pequenininhas, é isso. A matemática está aqui e a matemática que eu gosto de dividir para todos vocês. E a próxima parte seria assim, como funciona a parte operacional da Valo. Basicamente, a gente opera com a MetaQuotes, a gente tem a MT4 desde a abertura da empresa há 6 anos, quase 7, e ano passado, para o mercado brasileiro, a gente colocou a MT5, então um cliente pode ter as duas, dentro da área de cliente pode fazer essa parte de transferência interna, não tem nenhum problema. Eu não vejo a gente adicionando mais nenhuma plataforma agora. Tem outras excelentes do mercado, mas a MetaQuotes, basicamente a MetaTrader 4 e 5, são as plataformas mais usadas. Tem muito code, script, tem muito indicadores. Então, assim, eu pessoalmente, eu prefiro a MT4, talvez por estar muito tempo no mercado, essa parte de velha escola, né, old school. E essas seriam as duas que a gente tem. A próxima que eu queria falar, uma coisa também que batem muito, que seria depósito e reembolso. Então, assim, eu sei que tem broker que anda bloqueando, por exemplo, lucro, a gente não faz. Por exemplo, a nossa regra é clara. Se um cliente envia reembolso até às 4 da tarde, a gente consegue aprovar até às 5. Se mandar um pouco mais tarde, às 5 o banco fecha, a gente não aprova mais nada. Então, assim, para cliente brasileiro, qual seria o melhor horário para mandar a solicitação de retirada? Até a hora do almoço, porque a gente recebe, aprova, e vocês recebem ao longo dos próximos dias, dependendo um pouco aí dos métodos. Falando de método, a gente trabalha com os normais, por exemplo, transferência bancária, a gente aceita e envia fundos para todos os bancos do Brasil. A única coisa que eu sempre falo, sendo sincera, verifica se vale a pena. Muito banco cobra uma taxa enorme, mais IOF. Então, assim, eu acho que vale a pena cada um de vocês sentarem com um gerente de conta e ver se realmente vale a pena. Outra coisa seria cartão Visa e Master. A gente não trabalha com a Max, então seria esses dois. Cartão Visa, cartão Master, o depósito é super rápido, você entra na área de cliente e recebe. Falo também, verifica com cartão de crédito, existe IOF, muitas vezes não é o mais vantajoso para o Brasil, mas a gente aceita. Neteller Skrill, e-wallet, depósito imediato, reembolso imediato. E para o Brasil a gente tem dois especiais, que é o boleto bancário e a casa de câmbio Advanced. A Advanced é ótima, a gente está trabalhando com eles há 3 anos. Em outubro eu estive em São Paulo, estive no escritório deles para mostrar para eles o que a Valutrade queria. A gente ia aumentar o fluxo de negócio com eles esse ano, então eu precisava de mais atenção deles. Eles deram um gerente de conta para a Valutrade, então assim, todos os clientes da Valutrade têm um gerente de conta na Advanced, então assim, não existe demora, é tudo mais rápido. E outra coisa super importante que eu acho que, como na Valutrade não existe letra pequena, a gente fala tudo, então assim, não existe a surpresinha, não existe. Não existe um talvez na nossa empresa, sim ou não. Então, outra coisa super importante que eu falo é com relação à comissão. Quando um cliente deposita, a gente não cobra nenhuma comissão. Por exemplo, eu depositei pelo Neteller $100.
O valor que a gente coloca na conta de trading é o valor que a gente recebe, não tem nenhum problema. E na hora do reembolso, cada cliente por mês tem 3 reembolsos grátis. Depois do quarto, há uma taxa. O que a gente faz? Quando chega no quarto reembolso, a gente manda e-mail para o cliente, fala, olha, esse é seu quarto reembolso, você quer aprovar? Tem uma taxa. Se o cliente fala que não, a gente cancela. E se ele aprovou, a gente tira a taxa e envia. Por que a gente colocou esse máximo de 3? Para conseguir não segurar o dinheiro do cliente nunca, mas para melhorar o nosso processo interno. A gente chegou no momento do broker, tem mais ou menos uns 2 anos e meio, que a gente estava recebendo solicitação de cliente pedindo reembolso de $10 por dia. Então, assim, a gente não conseguiu, começou a contratar mais financeiro, mas chegou num limite, não. Se a gente conseguir colocar com 3, a gente assegura que o reembolso vai ser aprovado em 13 horas, 12, 13 horas. Então, assim, essa mudança foi super boa, o financeiro funciona como um reloginho, a primeira pessoa começa a trabalhar em Londres às 5 da manhã, então ela começa com o Neteller Escrio, que pode ser feito 24 horas, depois começa com o banco, e assim a gente vai até às 5 da tarde. Então, parte de reembolso tem 12 horas de equipe funcionando, e está funcionando super bem. Se vocês fizerem uma busca na internet, não existe nada, alguém falando que a ValueTrade segurou meu dinheiro, e isso pra gente é muito importante, é algo que eu sempre nas minhas reuniões bato muito de frente, a gente não pode mudar o que está funcionando, e essa seria um pouco a parte de depósito e reembolso. A gente vai falando, Michel, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falem, eu paro, eu posso dar mais detalhes em cada método, tá? Legal, vamos lá, estamos atentos aqui. Então, né? Então, assim, vamos que vamos. O que eu queria falar um pouco de educação, ou seja, vocês têm o Paulinho, eu desconheço alguém que seja tão capacitado na língua portuguesa como ele, então assim, vocês já têm ele. Se vocês quiserem um pouquinho mais, a gente tem puxado muito com relação à educação, por exemplo. Pela FSA, a ValueTrade é uma provedora de serviço financeiro. Então, assim, a gente não pode operar para o cliente e a gente nunca pode dar sinais de entrada, sinais de saída. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente tivesse que dar sinais de entrada e saída, a gente tinha que mudar nossa licença para gestora. Não é interesse do broker, não é nosso negócio. A gente quer continuar na parte de oferecer um bom serviço. Mas a gente, seguindo a lei, a gente pode tentar ajudar com a educação. Então, assim, aquele número de perda que eu falei lá na frente, 74, a ideia é que a longo prazo, quanto mais o mercado estiver maduro, menos pessoas vão perder. Então, assim, nesses 10 anos que eu estou no mercado, eu antigamente só via material em inglês, e assim, eu fico tão feliz cada vez que tem mais um blog da ValueTrade em português, mais um vídeo, mais um livro. Então, assim, é uma luta diária, e acho que a longo prazo, quando os novos investidores chegarem no mercado, ter esse material, acho que não tem preço, e é uma linha do nosso trabalho, a gente vai conseguir, vai seguir, está funcionando, todo mundo tem gostado. O que a gente faz? A gente faz um bloco diário, como se fosse um resumo do mercado, uma vez na semana, na segunda, um vídeo do que aconteceu semana passada, o que vai acontecer na parte de calendário econômico. A gente também tem um blog que eu chamo de tudo sobre o trading. Por exemplo, semana passada, a gente falou como ler o calendário econômico. Tem 2 semanas, a gente falou o que é a estratégia de trading scalping. Então, a gente tenta trazer a parte de informação. A gente tem uma pessoa que faz o webinário pra gente, uma vez no mês. Esse mês a gente vai voltar um pouquinho para o mais básico, para voltar para MT4. Muita gente tem pedido, então a gente para a nossa programação sempre e volta o que a gente quer fazer. E livro, tem 2 livros nossos para estar saindo nos próximos 2 meses. A gente só está esperando a página web chegar. E com essa nova página web também chega o nosso centro de educação. Se vocês forem à nossa página hoje, então, a parte educacional está muito misturada. Blog separado, webinário separado, vídeo separado. A gente aproveitou que está fazendo uma página na web nova e está colocando tudo junto. Então, assim, quem quiser informação, por exemplo, vamos supor, alavancagem, vai digitar alavancagem, tudo que é vídeo, livro vai sair junto. Então, assim, vem algo muito interessante, eu chamo que é meu bebezinho, então daqui a pouco meu bebezinho vai estar nascendo para vocês também. E a próxima seria a parte de contato. Eu acho que uma das partes mais legais da ValueTrade, como ser um broker real, de pessoas reais, a gente nunca se esconde. Então, assim, aqui está meu e-mail, penelo.figueiredo@valuetrade.com, podem mandar, não tem nenhum problema. Eu tenho uma linha de São Paulo que cai no meu telefone, então, assim, se eu não puder atender, pode deixar um
uma caixa de mensagem que eu recebo no meu e-mail e eu consigo falar com vocês. Tem a nossa equipe de suporte, que a gente não está 24 horas ainda, mas está lutando para. E eu queria deixar também a Meg. O escritório que a gente trabalha, ele é amigo dos animais. E a Meg é a cachorrinha da nossa chefe de suporte. Então a gente chama ela de Valo Dog. Então eu queria deixar aqui também como parte da nossa equipe. Ou seja, a gente tem um cachorrinho no escritório, que é a parte mais legal. E acho que agora eu falaria para vocês se tiver alguma pergunta, algo que vocês gostariam de saber do broker. Então, assim, a ideia era fazer mesmo uma apresentação bem rápida e bem informal, só mesmo para passar um pouco, tentar passar o que a gente pensa, o que a gente está pensando para o futuro e como a gente lida com essa parte de capital. Então, assim, o mercado é difícil, a gente tem que fazer da nossa parte que ele seja um pouco mais fácil. Legal, Penélope. Obrigado. Eu tenho algumas perguntas já, que tá me ouvindo, né? Tô sim, eu vou fechar minha apresentação e eu volto com a câmera. Tá bom, a gente vai bater um papo rapidinho agora. Show de bola. Na verdade, já começaram a pintar algumas dúvidas aqui, dúvidas interessantes, né? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui a respeito de... A Penélope poderia me explicar um pouco mais a respeito de contas ECN? Ouço muito falar, mas na verdade não sei muito bem o que é. Consegue mandar? Vamos lá. Consigo sim. Para eu falar o que é isso, vou ter que voltar um pouquinho mais em configurações do brokers. Vamos lá. Se a gente for pensar os 3 tipos mais conhecidos, eu vou falar o que é, tipo, como fosse a sigla, depois vou explicando. Um chamado MM, que significa Market Maker. Tem um segundo chamado STP, que em inglês seria Straight to Process. E teria o SN. O SN vem da sigla de inglês que significa Conexões Eletrônicas Diretas. Então, assim, o MM é a ideia do criador de mercado. Por exemplo, se a ValueTrade fosse criadora de mercado, ela não joga a sua ordem para fora, tá? Você clica na MT4 e o broker tem a ideia de uma piscina. Ele casa as operações de todos os clientes deles na mesma piscina. É perigoso? Porque a grande maioria das vezes o broker está jogando contra o cliente. Então, assim, e muitas vezes, além de casar ordem interna, ele cria preços. Por exemplo, vamos supor, o mercado agora está rodando o euro-dólar 1,12. E esse broker, como ele cria o próprio preço, vai estar mais barato ou mais caro. Então, assim, existem os dois lados. Essa é a ideia do MM, criador de mercado. E o casamento das operações dentro da casa, o que a gente conhece no broker de pool, de piscina. O segundo tipo é o STP, que é um misto. O broker decide quais tamanhos de operações eles levam para o mercado, ou seja, provedores de liquidez, joga para fora, que a gente fala, que joga para fora. E a outra, o que ele faz em casa. Então, assim, é um misto, o STP é um misto entre Market Maker e SN. E aí, eu falo da ValueTrade, que é importante vocês saberem os outros. A ValueTrade é a SN, então assim, a ValueTrade está aqui, vocês estão aqui, e os provedores de liquidez estão aqui, os 7. Todos os provedores estão jogando o preço para a Valo. A gente tem um sisteminha que, de acordo com vamos supor, desses 7, os 7 fazem cotação de euro-dólar. Desses 7, 5 fazem de ouro. Vou falar de ouro porque dá para fazer uma diferença. Desses 5 de ouro, a gente joga na plataforma a melhor cotação daquele momento. Quando eu falo melhor cotação, é a mais baixa. Tá na plataforma, o cliente opera. Papá. Isso, a gente está fazendo só uma ligação. Então, assim, aí vem a ideia do que eu falei alguns minutos atrás sobre que tipo de licença é nossa. Então, assim, a gente é exclusivamente um provedor de serviço financeiro. A gente liga vocês com o mercado. Então, assim, não tem interesse nosso de ter piscina. A ValueTrade não tem piscina, a gente não casa, a gente não inventa cotações. Então, assim, o que a gente recebe daqui é o que a gente passa para vocês. Então, essa é a grande diferença. MM é o que cria o mercado, que faz um misto entre um e outro, e o SN, que é o direto. Tá. Uma outra pergunta já eu não sei se é a Gabriela ou o Gabriel, tem mais de um. Tá só Gabi. Quem são seus provedores de liquidez?
A grande maioria dos nossos são bancos. São bancos. Então, assim, a Value Trades evita trabalhar com outros brokers, porque, por exemplo, se a gente for, vamos supor que Value Trades não é a nossa intenção, a gente não quer ser o maior do mundo, porque a gente vai perder nossa qualidade, acho que a qualidade é o que? A gente quer ser o que é, tá tudo ótimo, a gente quer continuar assim. Vamos supor, a gente bate a porta do maior broker do mundo agora, que está na Austrália, não quero falar nome de competidor, mas está na... Quando a gente fala de broker retail, que é cliente varejista, o que a gente está na Austrália. Se eu bater na porta dele e falar assim, cara, eu quero que você me provê preço, ele vai falar que sim. Então, assim, uma coisa que a gente evita na empresa é ter outros brokers com provedor de liquidez. Então, hoje, o que a gente tem é bancos e prime brokers. Tá. Depósitos feitos por boleto. Como são feitos as retiradas, os resgates? Perfeito. A gente está trabalhando com 2 empresas de boleto agora e a gente está indo para a terceira. Então, a ideia é oferecer 3 serviços. O melhor que tiver, a melhor cotação, o cliente escolhe, que acho que é o mais sensato. Vamos lá. Depois que fez o pagamento do boleto, demora a chegar na vala em torno de 23, 24 horas. A gente recebe e põe na conta de trade. Na hora de sair, tem 3 opções. O cliente pode escolher que a gente mande o valor de volta pelo Neteller, pelo Skrill ou pela transferência bancária. Tá. Numa parte um pouco mais de burocracia, o que a gente pede? Por exemplo, eu, Penélope, enviei para a Value Trade como boleto, depois eu vou lá e peço reembolso. A Value Trade vai falar, Penélope, eu recebi o teu reembolso, mas eu preciso de uma documentação. Por exemplo, se eu pedir pelo Neteller, a Value Trade vai pedir que você vai no seu perfil da Neteller e tira um print. Porque, segundo as leis da FSA, ou seja, o que eu falei lá, que a FSA tem um handbook, tudo que a gente precisa fazer está lá. Tem. Então, assim, a FSA sempre vai pedir para a gente ter certeza do valor que a gente está mandando é para o cliente. Então, assim, com esse print de tela é suficiente. A gente pega o teu print de tela do Neteller, guarda no teu perfil. E a partir daquele dia, sempre que você pedir reembolso, está lá. A gente não pede, só aprova. Então, isso funcionaria com Neteller, Skrill e conta bancária. Tira um print, manda para a gente guarda e aprova o reembolso. Ok. Está aí explicada a burocracia, porque isso é bem comum, né? É bem comum você ter essa necessidade. Pô, mas a conta está no meu nome, é só... Não, mas isso daí é uma documentação, existe aí essa necessidade, né? Porque... É FSA. FSA, é a regulação, não tem muito o que fazer. E eu acho muito importante porque, por exemplo, a gente, da empresa, existe uma equipe de compliance dessa parte de auditoria, tem a nossa interna e tem a externa. Então, assim, a cada 3 meses vem uma empresa externa nossa fazer essa parte de verificação. Então, assim, reembolso não vai sair, não. Reembolso é uma das coisas mais importantes, porque, assim, a gente tem que lutar todos os dias com relação a lavagem de dinheiro. Então, assim, lavagem de dinheiro é uma coisa muito forte na FSA. Então, assim, a gente precisa de documentação, porque vai cair em compliance, vai cair, e a gente tem que mandar o exemplo para a FSA. Então, assim, vai pedir, e é importante. Se algum broker que vocês trabalham nunca pedir, desconfia, levanta a mão e fala assim, mas é FSA. Então, assim, pergunta. Tá, viu? Ó, uma pergunta boa relacionada ainda a boleto. Tá aqui, ó. Cadê? Foi do Diego essa. Envios de remessa por boleto bancário não configuram evasão de divisa? Essa pergunta é boa. Porque quando você faz uma remessa via casa de câmbio, você tem que fazer um cadastro, você tem alguns limites operacional para fazer. Você faz um câmbio. Exatamente. Você tem um contrato entre Banco Central, quem está emitindo e quem está recebendo. A casa de câmbio é só um intermediário ali. A pergunta dele é, no caso de boleto bancário, não configura evasão de divisa? Seria a mesma coisa se a gente falasse de evasão de divisa com Neteller e Skrill. Funcionaria da mesma forma. Então, assim, Neteller e Skrill boleto, realmente não existe como eles controlarem isso. Mas se a gente voltar um pouquinho lá atrás, na cartilha da CVM sobre o Forex, por exemplo, eles sempre vão bater na tecla da volta. Então, assim, quando o dinheiro voltar, tem que estar na sua declaração de renda. Então, assim, declarou na declaração da renda, o que você precisa? Falar com o broker, olha, eu vou declarar meus lucros, meu depósito, tudo, pode me preparar a documentação?
por exemplo, agora começa todo mundo pedindo a Europa primeiro do que o Brasil, porque na Europa começa um pouquinho mais antes da declaração. O broker faz uma lista de tudo que você depositou, tudo que você reembolsou, a tua operativa, lucro e benefício, você pega essa informação e põe no imposto de renda. Então, assim, aí estaria tudo bem, estaria tudo perfeito, ou seja... Aí, bate, Maurício, o Murilo perguntou mais uma situação dessa. Minhas dúvidas são com relação ao imposto de renda e sua declaração. Tem relatório que a Valo faz para poder nos ajudar na declaração? Então tem. Na verdade, hoje em dia a gente trabalha com 182 países, se eu não me equivoco. A gente não consegue entrar no detalhe de taxa de todo o país. Então, assim, eu não saberia... Por exemplo, eu sei como o México faz. Por exemplo, o cliente mexicano pede pra gente documentação uma vez ao mês, porque eles precisam fazer declaração mensal. Assim, muito trabalho. Mas, geralmente, a Europa incompleta é uma vez ao ano, o Brasil também. Então, assim, a gente pode fazer, basta o cliente pedir, por exemplo, quem quiser esperar ano que vem, dia 1º, dia 2, já pedir, a gente já pode fazer. Então, assim, não é nada. A gente faz, manda tudo certinho, não tem nenhum problema nosso. Legal. A alavancagem máxima aí é 30, né? 1 para 30. Isso, na verdade, o tema da alavancagem teve essa mudança dos brokers europeus a partir do dia 1º de agosto. Eu sempre brinco que eu tive um aniversário maravilhoso, resolvendo a alavancagem, comendo bolinho que eu faço nessa época. Foi interessante. E então, desde essa mudança da ESMA, que foi acontecer dia 1º de agosto, a gente baixou a alavancagem para 1,30 para os pares maiores e 1,20 para os exóticos menores. Tá. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein, ó. Não há... Cadê? Aqui. Não há necessidade de uma alavancagem maior do que essa. Falo isso com propriedade. Não precisa de uma alavancagem maior do que essa. Se você está operando com uma alavancagem maior do que... Cara, de verdade, 1 para 25 estaria de ótimo tamanho. Você está se expondo demais. E aí você foge... Eu estou falando aqui pra gente que já fez treinamento comigo, Penélope. Entendeu? Todos aqui já fizeram treinamento comigo. Então, se alguém aqui está usando, está achando que 1 para 30 é pouco, é porque acho que está precisando fazer o curso de novo. Não, é sério. Porque não precisa. A gente sabe que não precisa disso. É um dia de cada vez, é um grão por vez ali, o negócio vai longe. Vai bem longe. Eu concordo contigo, Paulinho. E olha, eu queria falar uma coisa da alavancagem. Por exemplo, muitas pessoas acham que é só que esse fluxo acontecendo só na Europa. Não foi, não. Olha só. O primeiro começou com os Estados Unidos. O segundo foi o Japão. A parte curiosa do Japão, o Japão fez 2 vezes. O Japão, quando fez essa mudança de alavancagem, ele colocou a divisa como 1 para 50. E eles viram, não, os clientes seguem perdendo. E eles fizeram a segunda mudança em menos de um ano para 1,25. Então, assim, Estados Unidos 1,50, Japão 1,25. Depois de Japão, foi a Turquia. Turquia piorou um pouquinho também, ó. Turquia 1,50 e um cliente só pode abrir uma conta de Forex a partir de $10 mil. Então, assim, eles tentaram... Filtraram ali, né? Filtraram. Então, assim, eu vejo isso como proteção. Eu acho que o mercado totalmente descontrolado nos últimos 5 anos. Eu acho que tiveram muito brokers afetando o cliente de maneira ruim. Por isso que eu falo, perguntem, levanta. Eu acho importante todo mundo ler a documentação da FSA, assim, a informação está aí, eu acho que vocês precisam usá-la como melhor. E agora, por exemplo, em agosto foi a Europa, e eu tenho quase certeza que a próxima área a fazer essa mudança vai ser a Austrália. Legal. Ó, tem uma outra aqui, ó. Conta segregada. Penélope? Temos sim. Tem? Explica pra gente o que é conta segregada. Então, vamos pensar, Penélope, funcionária da Valutrade, recebe salário todo dia 28 ontem. Opa, temos dinheiro hoje. Opa, vamos pra festa. Opa, vamos. Então, assim, quando eu olho o meu cartão, olho minha conta bancária, eu vejo assim, Valutrade Limited. O que acontece? A ideia da conta segregada. A Valutrade trabalha com Barclays e a gente tem duas contas.
uma conta chamada conta de cliente e uma conta da ValueTrades. Então, assim, o fundo dos nossos clientes não pode misturar com o valor nosso. Então, assim, a ValueTrades nunca vai usar a conta de cliente para me pagar. Então, assim, é sempre o dinheiro do broker. Então, assim, isso é importante. Toda a comissão que você gera em cada negociação, ela vai sendo, evidentemente, separada para entrar para a conta da companhia e essa sim pagar o seu salário. Isso. Tá. E algo muito importante é, a gente sendo regulado pela FSA, a gente tem essa parte de segregação. Existe uma coisa muito interessante chamada, a gente é membro do Fundo de Compensação de Investidores. Por exemplo, se a ValueTrade quebrar, cada cliente tem acesso a 85 mil euros. Isso, mil libras. Libras. Isso. Então, assim, esse dinheiro da área de cliente, que seria a conta de cliente, ela está bloqueada, fica bloqueada. A ValueTrade quebrou o valor dela, mas o de vocês fica seguro. Então, assim, e pouquinho a pouquinho, de acordo com o processo do FSA, que demora por pelo menos uns... o último caso de insolvência, eu vi que demorou 3 meses. Em 3 meses, a FSA começa a pagar a cada cliente. Foi o que aconteceu com... Eu vou falar o nome, da Alpari, em 2015. Opa! Em 2015 eu tive um problema. Na verdade, demorou um pouquinho mais para mim. Demorou um pouquinho mais? Demorou perto de 7 meses no geral ali, mas resolveu o problema. Resolveu. Não teve confusão, não. Eu já ia perguntar, agora era a pergunta minha, a respeito de algum FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Você falou do Fundo Compensador do Investidor, é isso? A gente tem isso, 85 mil. Eu sei que tem cliente com um valor muito superior. A gente começou no finalzinho do ano passado a ver algumas seguradoras para tentar ampliar isso. Só que é um processo bem burocrático aqui no UK. Então, assim, a gente deve fechar com alguma seguradora, mas é aquela coisa, não pode ser uma seguradora meia boca. Tem que ser falar que assim, tem, né? Não é. Então, assim, é sério. Quando eu brinco assim, o bagulho é sério, então assim, a gente precisa de um tempo para estar resolvendo isso, mas a intenção do broker conseguir botar um seguro por trás também. Tá, esse valor aqui, 85 mil, ele é definido pelo fundo ou pelo broker? Então você pode ter um seguro separado, é isso? Pode. Tá. É o que a gente tem lutado, conversando, tentando. Tá bom. Porque, por exemplo, um cliente com $500 mil não vai se sentir seguro. Então, assim, eu entendo. Então, assim, a gente tenta sempre estar melhorando um pouquinho, mas tem coisa que demora, tem muita parte de melhoria do broker que leva tempo, para não fazer errado. Pois é, e aí que eu começo a entrar numa outra situação, que aí também é uma visão minha. É muito comum o pessoal querer exigir do broker e quer pagar pouco por isso. Não dá, cara. Não tem almoço grátis. Se você quiser um serviço bem prestado, não adianta. Alguém vai ter que pagar por isso. E geralmente é você que está consumindo. Não adianta. Não adianta você querer um broker que tenha um spread extremamente baixo com atendimento excepcional. Uma coisa não mata. Tem coisa errada se tiver alguma coisa assim. Então, quer dizer, o broker primeiro, um broker sério, ele quer que você se perpetue ali. E cada vez mais girando mais, movimentando mais. Porque... evidentemente que você, com $1.000, eles têm uma expectativa de retorno em cima de você, baseado no seu perfil, porque isso é muito... Existe um departamento de risco dentro do broker que faz isso, enfim, e avalia tudo isso. Então eles têm uma ideia de quanto é que baseado no número que ele tem, quanto eles conseguem... em cada apuração, eles sabem exatamente quanto cada um gira para eles, ou gera de retorno para eles. Agora, e até mesmo o risco do broker, porque, por exemplo, a gente, se eu não me engano, foi Natal de 2016, a gente começou a oferecer a proteção de saldo negativo que a gente não tinha antes. Então, assim, quando teve a mudança da FSA, da alavancagem pela ESMA, foi alavancagem, foi nível de margem e foi a parte que o saldo negativo tem que ser coberto pelo broker. Então, assim, existe muitos clientes que às vezes querem fazer dano ao broker. Então, assim, por exemplo, no broker 1 eu vou longo, no broker 2 eu vou curto, e com os dois eles fazem hedge, eles ganham muito e um perde. Então, assim, usa até às vezes um bônus que a outra corretora dá e tudo mais. Isso. Então, assim, existe uma equipe nossa de risco que também faz a proteção do cliente e a proteção nossa, porque, por exemplo, se
Se um cliente for negativo 10 mil, a gente tira 10 mil do nosso dinheiro e dá para o provedor de liquidez. A gente não pode ter dívida com eles. Então, assim, é um custo operacional nosso que oferece para o cliente tranquilidade. Entendi. Eu, como cliente, se eu tenho uma operação aberta, primeiro que eu não deixaria sem stop loss. O segundo, número 1, stop loss. E o segundo, eu sei que meu broker vai me dar negativo caso tiver algo. Então, assim, é algo interessante também de ser falado, porque pode acontecer. Tá. Nível de stop out da Value? Então, 50%. 50%. Gente, seguindo as regras da ESMA. Tá. O que é isso? Vamos falar um pouco disso rapidamente. Quando você fala de nível de stop out, você está falando, na verdade, de um stop que quem dá é a corretora. É o limite que a corretora vai falar assim, ó. A partir de agora, você tem até o seu nível de margem chegar em 50%. Se o seu nível de margem chegar em 50 ou menos 49,99, pode deixar. Você não precisa apertar mais botão, porque quem aperta sou eu aqui. E aí eles cancelam a sua operação e você pode chorar sangue que não vai ter problema. Isso daí está no contrato. Tá. Isso é uma proteção para o broker. Porque ele está vendo que o seu capital está derretendo e você não tem peito para segurar a bronca. O que acontece? Ele vai lá e fecha para você. Olha só, aqui no Brasil tem a mesma coisa. Quem opera mini contratos, ou BMF, Bovespa, não importa, o AB3 agora, não importa o instrumento, quando você está muito pesado num instrumento ou numa operação, o broker já manda automaticamente para você um aviso de risco. Fala assim, ó, o seu nível de risco está fora dos padrões recomendados. Aí você tem algumas opções. Na verdade, basicamente duas. Ou você diminui, 3, diminui a mão, ou fecha de vez a operação, já foram 2, ou deixa que daqui a pouquinho eles estão fechando para você. E não tem o que fazer. Né? Então, é uma proteção muito importante e a gente tem que saber... Muita gente acha que isso é alto, mas se você, por exemplo, vocês quiserem essa noite, Penélope deixando aqui um trabalho de casa para todo mundo, baixa uma demo, começa a operar, mas opera como louco, mas assim, começa a fazer coisa assim, vai dormir sem stop loss, por exemplo. Abre amanhã a plataforma e vai ver. Até assim, nas tuas operações mais loucas, o teu nível de margem para chegar a 50% demora. Então, assim, é amplo. Quem não acha que não é amplo, é muito amplo. Não, mas você quer saber? Aqui nos Estados Unidos é 100%. Aqui nos Estados Unidos, quando você fala de nível de stop out, está em 100%. Algumas corretoras que estão no leste europeu, em paraísos fiscais, aí eles 20. te colocam com 20, 10. Dependendo 10. Eu já vi corretora com 5. Sabe o que acontece numa dessa? O seu stop, a sua conta vai por água abaixo. Some, ela some. Quer dizer, aquele nível de margem que eles tinham, que a corretora tinha reservado para vocês, vai sobrar 5% daquilo só. No caso da Valus Trades, sobraria metade. E ó, é puxado, hein, gente? Eu acho que é bem puxado isso. Isso é puxado. Da mesma forma que muitas vezes eu estou vendo publicidade e vejo assim, alavancagem de 999. Eu falo, pelo amor de Deus, não façam isso, sabe? Então, assim, é outra coisa. Não. Falam que não pode. É errado. Não, acabou. É para todo mundo perder o dinheiro. O mercado não é assim. Viu? O Fidel pergunta assim, mas como fica negativo na corretora se o stop out, isso pode acontecer? Você quer explicar ou não? GAP. Posso sim, por exemplo. 2015 foi um caso típico com o suíço, com o euro versus franco. Isso. Ou até mesmo semana passada com o Crash Flash, do dia 2 de janeiro. Foi no Yen ou não? Também. Foi do Yen. E tem 2 anos com o GBP. Então, assim, teve em 3 casos. Eu acho que para mim, pessoalmente, nessa época de broker, esses 10 anos de broker, o pior foi o do franco suíço, foi algo que eu nunca vi. Eu também nunca tinha visto. Cliente ligando, primeiro perguntar se a empresa ainda estava aberta, porque teve muita empresa fechando porta, foi uma loucura. Essa noite eu dormi no escritório, foi a primeira vez que eu não voltei para casa em 10 anos, eu cheguei muito tarde. Mas nesse dia eu dormi no broker, não dormi. O que aconteceu? Sei lá, eu não lembro de quanto mil pontos em milissegundos. Vamos supor, aqui. Tava 1,20, ele bateu perto de 1. Caiu 20%.
Perto de 20%. Foi louco, 18%, 19% foi pro saco. Vamos supor, a minha operação está aqui, eu estou em lucro. Meu stop está aqui. Vem o Banco Central da Suíça e faz essa mudança da taxa. O mercado fez assim. Então, assim, o broker não conseguiu fechar a tua operação aqui porque não existia o preço. Então, assim, em movimentos assim que não existe preço, vai gerar negativo. Quando isso acontece? Franco Suíço tem 4 anos, tem 2 anos o flash crash da Libra foi em outubro. Foi em outubro de 2016. Dia 2 desse ano, para começar o ano, vamos, pessoal, de novo. Então, assim, ou um gap enorme, por exemplo, quando... Você sabe muito bem, Paulinho, tem o quê? Foi em outubro que tinha vários terremotos chegando por aí. Terremotos não, furacão. Furacões, Cara, o preço do petróleo é uma loucura. Então, assim, você vê um mercado que entra com gap, que não existe preço no mercado, cara, a operação vai soltar. Então, assim, meu broker tá jogando contra mim. Não, é que assim, de novo, broker SN não vai criar valor. Então, assim, se o valor não tá no mercado, o valor não existe. Então, assim, realmente, passou por aqui e fechou negativo. O que a gente faz? Número 1, a gente sempre vai olhar se o nosso provedor de liquidez mandou o preço correto. O que aconteceu com o flash crash do GBP em outubro de 2016? A gente teve que voltar para o provedor de liquidez e a gente conseguiu negociar um melhor preço. Então, assim, para cada cliente foi muito trabalho, a gente conseguiu fazer devolução de dinheiro porque eles devolveram dinheiro para a gente. Então, assim, é o que eu falo, é caso por caso acontecendo no mercado, essas coisas acontecem uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Eu sinto que esse ano vai ser, acho, bem frequente, tem muita coisa acontecendo, tem Brexit, Trump, exatamente. Tá acontecendo, assim, é um momento, vai ser um ano financeiramente agitado. Então, assim, operação ganhando, meu stop aqui, não existe preço do mercado numa notícia que ninguém estava esperando, cai negativo, o que o broker faz? Arranca esse negativo e coloca como 0. Não acontece isso todo dia, mas assim, tem que estar claro que a gente vai fazer isso, porque imagina, você vai dormir, tá com lucro de 2.000 e acorda no outro dia com lucro de menos 20. Imagina. E pode acontecer. O Wellington, o MetaTrader 4 e 5 já tem para celular. O 5 eu não tenho certeza, mas o 4 tem para celular, né? O 4 tem para celular, você não tá bobeando aí, cara. O 5 também, né? Tem sim, porque eu tenho acesso aos dois, tem razão, os dois tem. Se você estiver no Apple, você vai no Apple Store e coloca MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, buscar meu broker, Value Trades e se loga. Exatamente. A gente tinha planejado fazer uma aplicação para telefone, mas desistiu, porque da MetaCourse é muito boa. Para que gastar recursos se da deles é boa? Tá. O Meta 5 tem também, isso daí, eu tenho aqui, inclusive. Tem. Deixa eu perguntar. Tem uma pergunta aqui, o Murilo não. Cadê? Eu tenho uma conta na Valus ECN, porém faz alguns meses que não opero com ela. E a mesma está zerada. A Valo cancela a conta inativa? Se sim, quanto tempo de inativa? A gente ainda não cancela. Basta você ir no seu perfil, se logar. Se você não lembra mais, pode me mandar um e-mail que eu te ajudo no penelo.figueiredo@valutrade.com. Se você for na área de cliente, tem uma listinha ali de esqueci minha senha. Põe teu e-mail, a gente manda, você troca. Uma coisa que isso vai mudar, a regulação daqui a pouquinho vai pedir que depois de 6 meses o broker feche. Mas enquanto o regulador não pediu para a gente, não vai fazer. Então podem ficar tranquilas. Tá, beleza. A gente sempre vai sambar de acordo com o samba. Então, assim, quando não precisar, a gente não faz. Não, bacana. Domênico, tá me ouvindo aí? Tem alguma dúvida, alguma pergunta que não chegou, que eu não consegui enxergar aqui? Gente, estamos quase finalizando aqui. Então, ó, eu tô vendo as perguntas. Alguma cabulosa? Alguma cabeluda, perigosa. Vamos falar. Vamos colocar a Penélope aí de... Quais são os instrumentos que vocês tem na plataforma? Quantos instrumentos hoje? Entre pares, commodities, índices, blá 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 e os CFDs. Cara, eu não sei o número exato, eu falaria mais de 90, mas eu separo sempre por grupo. Forex, todos os principais pares, matéria-prima, índice e tem a quarta que é cripto. Tá. Muita gente pediu pra gente, quero operar Bitcoin e tal, a gente colocou, foi o nosso último produto. CFD também? CFD também, tá. Tudo é CFD, não seria parte de mineração. Ok.
E outra coisa, quando a gente adicionou ano passado a MT5, a ideia já foi pensando no futuro, porque a gente quer adicionar ações, CFD sobre ações, e as ações funcionam muito melhor na MT5 que na MT4. A MT4 a ação tem uns gaps, tem umas velas que não existem, e na MT5 não existe isso, porque assim, não é tão volátil como fora, é diferente. Tá. Então a ideia de ter colocado a MT5, acredito que depois do verão europeu a gente também colocar pouquinho a pouquinho, começar com a ação americana, ação europeia, então aí é os produtos que a gente vai ficar. Tá bom. E os índices trabalham com índice brasileiro ou não? Ainda não. Essa é a minha grande luta. A gente vai colocar o próximo produto, o BRL-USD, tá, junto com a. Se não for junto com a nova página web, um pouquinho depois. E o Bovespa eu estou lutando para preço justo. Eu já consegui um produto de liquidez, mas o preço não é bom. Então, assim, é aquela balança. Vale a pena colocar na plataforma algo não tão bom? Ou continuar olhando? Então, assim, eu estou continuando olhando. Eu, em março, estou indo para o Brasil. Tem mais algumas reuniões por lá para conseguir. Então, assim, acredito que até no meio do ano alguma coisinha chegando. Tá. Ó, a André chegou atrasada, mas ela está perguntando uma coisa aqui, ó. Pode. Haverá algum benefício para os alunos do Paulinho Lamani em relação a taxas e comissões? Mas aí deixa eu falar para vocês, espera aí. Isso é saia justa, mano. Eu não combinei isso com ela. A cara dela. Isso é saia justa. Ó, eu vou deixar ela pensar, depois ela vai trazer alguma coisa boa pra gente. Eu não tenho certeza. Não, eu posso responder, vamos lá. Com relação à taxa, é um problema. Deixa eu voltar um pouquinho. Se a gente voltar no livro da FSA, que eu falo que é o handbook, vocês precisam ler, eu já me diverti muito ali. Existe uma parte que é tratamento igualitário de cliente. Então, assim, a gente precisa tratar todos os clientes iguais. Então, assim, a gente não pode, por exemplo, fazer mudanças assim de comissões e de valores. Então, assim, eu adoraria, mas estaria de acordo contra do que a nossa reguladora fala. Mas tem algumas coisas que a gente tem trabalhado, equipe do Paulinho, a gente tem pensado em algumas coisas que pode fazer em conjunto. Espere um pouquinho que vai sair, mas com relação a valores é complicado. Me coloca numa saia justíssima, então assim... Dançou, ninguém mandou. Mais cabulosa, manda. Não, mas ó, eu sou um cara, eu vou falar a verdade pra você, eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu não discuto muito, sabe? Eu sei que quando dá, quando não dá, paciência. E se não tá feliz, não dá pra agradar todo mundo, né? Sim. Eu sou desse princípio, Penelope, mas legal. Tem uma outra aqui. Bom, eu acho que o Alan, acho que ela não sabe ainda o spread no dólar real. Não sabe ainda, né? Ainda não. Olha, o produto tá a gente chama de UIT, que seria a nossa plataforma de teste, mas a plataforma de teste está só com a nossa equipe de dealing. Eles não me passaram. Eu geralmente faço a parte final, a parte... Fico operando Ai, Penélope, você opera, eu gosto, mas assim, adoraria ter tempo para Value Trade. Value Trade já toma a minha vida inteira. Eu imagino. Então, assim, Value Trade se operar não bate. Talvez futuramente, já tive conta real, já perdi dinheiro, já perdi. Então, assim, tô na lista de todo mundo, eu posso fazer tique com todo mundo junto. Mas na minha situação atual, tipo, não dá. Então, assim, meu trabalho é desenvolver o mercado da minha empresa. Então, assim, espero que futuramente, talvez quando estiver aposentada, consiga voltar a operar, mas assim que eu souber o spread eu posso dividir com vocês. Eu não comecei a testar ainda, então assim, deve demorar mais um mês pelo menos pela frente. Tá bom. VPN, tem algum valor mínimo para começar a ter acesso ao VPN? Vocês têm VPN? Cara, temos 2 maravilhosos. Falando nisso, a gente está em Londres e os nossos servidores, ou seja, a parte física da Valo está nos Estados Unidos. A gente colocou nos Estados Unidos porque a localização é boa para a Europa, América e Brasil. E a gente tem outro servidor no Hong Kong, que fica China, Macau, Taiwan, Hong Kong, toda essa parte ali. Então, assim, cliente brasileiro, qual o melhor? De Nova York. E dentro do servidor, ou seja, a gente chama de Equinix, dentro do servidor onde está a parte física da Valo, está também o nosso servidor de VPS. Então, assim, cara, a latência é muito baixa, é muito baixa. É online, porque o servidor da Valo, nosso VPS está no mesmo lugar, então assim, maravilhosa. Eu nunca trabalhei com broker que tinha isso, então assim, a nossa latência é perfeita e a gente oferece para todos os clientes com conta aberta e que operem uma operação ao mês. Esse mês só operei microlote, tá tudo bem?
tá tudo bem. A gente não pode forçar cliente a operar. Então, assim, o serviço está aqui e todos podem usar. Tá, eu falei VPN. VPN é uma outra coisa, era VPS, é isso aí. Era VPS, é. Isso. Não, tranquila. Eu me conecto com VPN quando tô trabalhando de casa. Isso, exatamente. É Eu que peguei isso mais a aqui, VPS. por incrível que pareça, veio de um cara que trabalha com TI, o Diego. Opa. Aí eu fui na dele. Mas tá bom. Viu? Tá de boa. Mas temos sim, as empresas que a gente trabalha chama Bix e CNS. O Bix é para, eu falaria de cliente intermediário que está começando agora, porque é muito fácil, com 2 cliques você começa a operar, e o CNS é para quem já trabalhou com VPS antes, porque tem que configurar. Mas assim, os dois são supimpa. Tá, fechado. Bom, gente, vou fechar, hein? Deixa eu ver se o Domênico, ele tá falando, só que a gente não tá conseguindo ouvi-lo. Passou tão rapidinho, gente. Pois é, 1 horinha aí, ó, bem trabalhado. Deixa eu ver se eu, quem puder. Tá. Não, se eu tivesse no metrô, ainda estaria em 10 minutos. Como é que é? Se eu tivesse no metrô, ainda estaria 10 minutos, eu não sei. 1 hora. Bom, eu acho que é isso. São muitas siglas, é verdade, Diego. São muitas. Olha, quando eu pulei de cabeça em Forex, foi tipo meses para tentar aprender tudo. É muita sigla mesmo. Tá, estão perguntando, o Thiago fala aqui a respeito da sua filial na offshore, que é a Withworth. Withworth Invest, a WW. Isso. Fala um pouquinho dela. A WW foi criada por urgência. Por exemplo, a gente pode oferecer a WW para clientes não europeus. Vamos supor, eu, Penélope, moro no Reino Unido, posso? Não. Então, assim, cliente europeu baseado, vamos supor, cliente do mundo inteiro baseado no Reino Unido, na Europa, a gente não pode oferecer. O que acontece? A WW, eu chamo de WW porque eu acho que o Withworth Invest é um nome muito... Não é comercial, né? Não é, mas essa empresa não é para ser comercial. A nossa ideia foi ter uma empresa no dia que a alavancagem mudasse. Então, assim, para quem quisesse continuar, a WW estaria lá. Uma coisa que a gente fez também foi abrir uma terceira empresa, que eu chamo, na verdade já está aí, que se chama ValueTrade Seychelles. Aí todo mundo pergunta assim, qual é a diferença de ValueTrade Seychelles e WW? É regulação. Então assim, ValueTrade Seychelles está na ilha de Seychelles. De todas as países que a gente pode chamar de países offshores, as Seychelles é que tem a reguladora mais forte para Forex. Existe uma reguladora. Então assim, Seychelles é tão pequena, mas está comparada ao Brasil, está na frente do Brasil, porque a gente não tem regulação para Forex, e Seychelles tem. De classificação o quê? C? Ou D? C. C? C. 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 BVI, que é onde está a nossa WW, seria D. Então o que a gente fez? Tentar buscar melhor. E de todos, por exemplo, tem um broker super conhecido no mercado, um dos maiores atuais, que eles têm uma empresa nas Seychelles por 10 anos e está funcionando bem. Então, assim, a gente fez um estudo de mercado, fala assim, cara, qual é a opção mais viável? Todo mundo falou assim, Austrália. Tem 2 questões muito fortes na Austrália. Eles, para conseguir licença, seriam anos. A gente teria que esperar muitos anos para aplicação. Vale a pena? Não. E eles é a bola da vez, então sair de um lado para ir para o outro não adianta. Então, assim, a gente teve que ir para offshore. Então, assim, WW está nas BVIs, que seriam Ilhas Virgens Britânicas, e ValueTrade Seychelles nas Seychelles. A nossa ideia é, assim que a ValueTrade Seychelles, se tudo der certo, semana que vem sai a licença, tomarei chopp por mim e por todos vocês. Ótimo. tá tendo um trabalhinho. Então, assim que a ValueTrade Seychelles sair, todo mundo que tem conta na WW, a gente vai convidar para ir para Seychelles. Por quê? Segurança. Seychelles vai ser uma empresa regulada, e se por acaso o ValueTrade Seychelles quebrar, vocês podem bater no regulador, olha, cadê meu dinheiro? Então, assim, é importante para a gente ter isso. A gente só não fez antes por pressa. A gente precisava ter uma opção já, que seria a WW, mas a nossa ideia é migrar todo mundo e a curto prazo ter ValueTrade UK para quem quer pouca alavancagem ou é cliente profissional, e ValueTrade Seychelles quem quer se arriscar e ir para mais alavancagem, não sendo europeu ou não morando na Europa. Isso é importante, a gente não pode oferecer. Eu já sei essa resposta, mas eu vou te perguntar. O Vanderlei fala o seguinte, a filial em BVI também tem o seguro e as proteções da ValueTrade UK? Não posso mentir e nunca vou mentir. É uma empresa não regulada. Então, assim, se acontecer algum problema, vocês podem bater em algum regulador? Não.
A única coisa que a gente conseguiu tentar, porque, cara, pensa para um broker, ValueTrade, falar que tem a WW, foi difícil pra gente. Então, assim, os primeiros clientes que a gente, eu tenho que ser honesta, os primeiros clientes que a gente foi falando que tem uma WW, todo mundo falou assim, nossa, o que está acontecendo com vocês? Eu falei, não, gente, é o mercado, é isso mesmo. A única coisa que a gente fez para tentar passar mais segurança foi bloquear depósito e reembolso na WW. Como é que acontece agora? Um cliente abre a ValueTrades, vai para a WW. Depósito e reembolso pela ValueTrades. Primeiro deposita cavalo e dentro da área de cliente muda para a WW. Opera. Da WW para ValueTrade, ValueTrade para fora. Essa foi a nossa forma da gente conseguir passar a segurança e falar assim, cara, não importa se o nome é WW e não importa se não está regulada, é a gente. É risco, muito. Então, assim, eu super entendo quem não quer ir para WW, não passa nada, não tem nenhum problema, mas vem Seychelles. Seychelles está aí, está para chegar nos próximos dias ou semanas, e essa sim vai estar regulada, vocês podem bater com o regulador, a ValueTrade, tarará. Então, assim, eu entendo, eu sou a primeira a falar assim, não tem regulação, a única coisa que a gente pode tentar fazer é que as coisas fiquem pior, que seria fluxo de dinheiro por uma só empresa. Viu, e me falhou. Tá falando de... os liquidadores são os mesmos? De uma e da outra? Tudo. Sim, a estrutura é igualzinha. Só muda, de fato, a localização. Aonde está baseado. Tá. Aí vocês perguntam, ValueTrade tem alguém na BVI, eu vou ter na Seychelles? Não. Então, assim, a gente tem nossos advogados lá. Sim. É offshore, assim, né? É offshore. Toda estrutura ValueTrade, então, todo os mundo custos operacionais, a cotação é exatamente a mesma, tudo igual, não muda nada. Tudo. Penélope para tudo também, então assim, não tem mudança. Eu brinco que eu tenho 3 empregos agora, ValueTrade UK, ValueTrade Seychelles e WW. É isso aí. Bom, gente... Porque a gente faz às vezes reunião para cada uma, e é engraçado, olha minha agenda, opa, hoje eu sou dessa, sou da outra. Mas assim, eu entendo a confusão também para cliente, a gente tenta fazer isso claro, eu sei que tem broker que quer tentar botar isso embaixo do tapete, eu não tenho offshore, a gente não. A gente tem, tá aqui, e vocês escolhem. Então, assim, é uma forma de falar, acho que cada um tem a sua escolha. Tá bom. Penélope, eu vou encerrar. Que peninha. Ok, só mais uma aqui, ó. A transferência entre BVI e UK pode ser feita free, foi o que você falou, interna, através da própria plataforma do investidor, é isso? Isso, na área de cliente, por exemplo, cada empresa que você tem uma conta, existe uma área de cliente, e a gente criou um sisteminha que conecta as duas. Então, assim, por exemplo, eu, Penélope, enviei $100 para ValueTrade, eu vou na transferência interna e mudo para WW. Então, assim, na mesma hora que eu deposito, eu transfiro para WW e começo a operar. E reembolso igual, ou seja, é automático, e de graça. Tá bom. Bom, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, pela sua disponibilidade. Eu que super feliz. A gente vai estar disponibilizando isso para todos os nossos alunos e tenho certeza que você vai se colocar à disposição deles, né? Qualquer dúvida que tiverem. Com certeza. Pode, na apresentação já tinha minha informação, se vocês quiserem, você pode pedir para os meninos, pode me mandar um e-mail. Eu tô sempre aí, então assim, se eu não conseguir falar porque eu tô ocupada, mas assim, eu tô sempre disponível, é só mandar e-mail, pode ligar. Eu tô fazendo hora Londres, então é hora Brasil mais 2. Agora para vocês são as 9h15, para mim são 11h15, mas assim, a gente tenta fazer o máximo para estar perto de vocês. A gente tem uma equipe que fala português, que por exemplo agora tá fazendo esse horário, mas quando chega no verão, eles começam a trabalhar mais tarde, então assim, vocês conseguem ter acesso sempre a mais tempo de ajuda. O dia, né? Tá joia. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal. Uma boa noite para você. Galera, valeu demais. Obrigada mesmo. Fiquem com Deus. Vamos viver. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Valeu, gente. Vou parando aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fizemos de tudo aí para poder tirar o máximo de informações a respeito de broker, né? Porque sempre tem aquela dúvida que fica aquela pulguinha atrás da orelha. Mas Penélope foi muito gentil, como sempre. Eu a conheço desde 2009. Ela trabalhava num outro broker, daí ela saiu de lá, já foi para Valos. E eu mantive a conta no outro broker e fui para lá também, para Valos
na cola dela, porque onde ela tá, ela faz a diferença. É claro que não fui simplesmente sem saber como é que era a corretora, mas conhecendo ela do jeito que eu conheço, eu tinha certeza que a corretora, só por ela ter aceito o desafio, seria algo um pouco diferenciado. Mas a gente sabe perfeitamente que o calcanhar de Aquiles do mercado de Forex ou dos CFDs são as corretoras. Então a gente tem que sempre ficar atento, tá bom? Tá aí mais um bate-papo bem legal, espero que tenham gostado. Vou parando por aqui. Amanhã não. Amanhã acho que tem. Amanhã tem operações com o pessoal que se inscreveu com a turma de 2018. A turma de 2019 agora vai ficar bravo comigo. Mas não tem problema, a gente vai fazer de novo. Mas o pessoal de 2018 nós vamos fazer uma live amanhã, das 11 ao meio-dia do Brasil, salvo engano, hein? Não tenho certeza não. Mas vocês que se inscreveram já estão sabendo o horário aí, tá bom? Valeu! Tamo junto, vamos viver. Tchau.